Bom, se você é sócio de Banco do Brasil, se você é investidor de longo prazo de Banco do Brasil, o que eu acho que você deveria fazer é aproveitar a oportunidade para comprar mais ativos de Banco do Brasil por um preço menor. Entendam bem que a gente pode estar diante de uma das maiores oportunidades da década. Por quê? Geralmente o Banco do Brasil não é de ter grandes promoções. E estamos diante, sim, de uma grande promoção nesse exato momento. Eu quero destacar para vocês que a gente está pisando num ponto de suporte muito importante para o Banco do Brasil nesses últimos anos. Por que tem tanta gente comprando o Banco do Brasil agora? Simplesmente porque estamos numa região de preço muito atraente. Muita gente falou assim, Felipe, meu preço médio em Banco do Brasil é R$25, meu preço médio é R$24, pelo amor de Deus, o que eu faço agora? Bom, se você é sócio de Banco do Brasil, se você é investidor de longo prazo de Banco do Brasil, o que eu acho que você deveria fazer é aproveitar a oportunidade para comprar mais ativos de Banco do Brasil por um preço menor. Se você está entrando em desespero, porque Banco do Brasil saiu de R$23 para 20, 19, 18 reais, talvez você ainda não tenha desenvolvido a sua mentalidade de longo prazo para investir na Bolsa de Valores, em empresas de capital aberto. Então, vamos lá, vamos tentar raciocinar o seguinte: se na primeira crise do seu casamento você pediu divórcio, será que você ama de verdade a sua esposa? Tá? Essa é uma comparação bem esdrúxula que eu estou fazendo aqui, mas para que você entenda, tá? Se você começou a comprar Banco do Brasil a 25, 24 reais, e na primeira patinada do banco você quer vender, significa que você nem sabe por que você comprou o Banco do Brasil, tá? Infelizmente, isso é uma verdade, tá? Então, eu quero que você tenha convicção das ações que você tem na sua carteira de investimentos. Por isso, eu vou começar falando sobre o Banco do Brasil e o que envolve esse papel nesses últimos dias, tá? Primeiramente, eu vou compartilhar aqui minha tela. Quero te levar à plataforma do Status Invest em Banco do Brasil. A gente tem o preço de Banco do Brasil exatamente em R$ 18,93, tá? Esse é o preço do fechamento do pregão de hoje, sexta-feira. Eu tenho atualmente o preço muito próximo da mínima do ano, que foi R$ 18,42. Olha a máxima de Banco do Brasil nesse período de 52 semanas ou um ano. O preço de Banco do Brasil, em sua máxima, alcançou os R$ 29,30. A gente está praticamente quase chegando à metade dessa máxima, tá? Ou seja, perdeu muito valor essa empresa, né? Sim, perdeu o valor na cotação, mas será que perdeu o seu fundamento? Isso que eu quero que você reflita aí na sua residência, no seu carro, não sei de onde você está assistindo essa live, tá? E olha o dividend yield de Banco do Brasil nesse exato momento, lógico, considerado a distribuição desses últimos 12 meses, 12,61%. Eu preciso te dizer que entre os quatro bancões brasileiros, Banco do Brasil está dando um dividend yield muito maior que todos os outros. Tá bom, Felipe? Traduz isso aí para mim. Bom, basicamente o Banco do Brasil está pagando mais dividendos que Itaú, Santander e também Bradesco, tá? Dado esse preço de tela atual de Banco do Brasil, considerando esses últimos 12 meses do banco em distribuição de proventos, tá? Esse dividend yield, nenhum dos outros três bancões está conseguindo bater nesse exato momento, tá? E a gente tem uma valorização, na verdade, negativa, né? Ou seja, uma desvalorização de 21,32% no acumulado de 12 meses.
Sendo que esse acumulado de 12 meses está bem machucado, tá? Principalmente por esses últimos 3 meses aí, tá, pessoal? Se a gente puxar aí os primeiros 8 meses desse intervalo, seriam positivos, mas nesses últimos meses aí, esse acumulado de 12 meses aqui simplesmente foi muito penalizado, principalmente por conta desses últimos resultados de Banco do Brasil, tá? Descendo um pouco mais, os nossos dados aqui da plataforma do Status Invest, e daqui a pouco eu vou mandar um abraço aí para a galera que está assistindo essa live, eu tenho a seguinte situação. Olha a liquidez diária desse ativo na Bolsa de Valores. Por dia, tá? Por dia, mais de... olha só a quantidade de dinheiro que circula em Banco do Brasil todos os dias, tá? 533 milhões de reais circulando todos os dias na Bolsa de Valores nesse ativo. Essa é a média, tá? E olha a participação desse ativo no índice Bovespa, 2,55% de peso no nosso índice. Bom, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque aqui eu tenho outros indicadores importantíssimos, tá? Vamos lá. Primeira coisa, eu já falei que o dividend yield de Banco do Brasil está muito atraente nesse exato momento. A gente tem também esse indicador aqui, ó, que é muito importante. PL, que é o preço sobre lucro. Isso aqui basicamente quer dizer em quanto tempo, tá? Em quanto tempo você vai ter o retorno sobre o valor que você investiu na empresa. Então aqui, ó, em 4 anos, tá? Em 4 anos, basicamente você tem o retorno de tudo aquilo que você investiu. É mais ou menos essa métrica, essa dinâmica desse indicador. Mas o que é PL, Felipe? É preço sobre lucro. Se a gente olhar, basicamente quer dizer quantas vezes essa ação está sendo negociada em relação ao seu lucro por ação, tá? Então, a gente pode observar que tanto Benjamin Graham como Warren Buffett e Luiz Barsi também, né? Eles gostam muito de negociar ativos que estejam com PL abaixo de 10, tá? Então, quando eu tenho um PL abaixo de 10, tá? Ou seja, quando eu estou negociando a menos de 10 vezes o meu lucro por ação, que é esse aqui, ó, esse lucro por ação aqui, eu tenho um ativo muito saudável do ponto de vista fundamentalista, porque significa que quanto menor for esse indicador dentro desse raciocínio, em menos tempo eu vou ter o meu retorno sobre o valor que eu investi na empresa, certo? Então, se eu tenho esse indicador muito esticado, significa que eu vou demorar mais a ver o retorno desses meus investimentos. Se eu tenho esse indicador um pouco mais leve, um pouco reduzido, significa que esse retorno dos investimentos ao longo do tempo vai chegar mais rápido. Então, a gente pode ver que Banco do Brasil, nesse exato momento, está sendo negociado a pouco mais de 4 vezes o seu lucro por ação, que é esse aqui, ó. Então, se a gente pegar esse fator e multiplicar por esse aqui, a gente vai ter o preço atual de Banco do Brasil, para você entender aí como é que funciona a dinâmica, tá? Observe bem um detalhe aqui, ó, que o PVP, que é o preço dividido por valor patrimonial, está atualmente em 0,60. Poxa, Felipe, o que significa essa dinâmica do PVP? Basicamente, quando você tem o PVP abaixo de 1, que é esse caso que a gente está vendo aqui, né, está em 0,60, significa que o ativo, né, ou a ação, está abaixo do seu valor patrimonial. Traduzindo para o nosso português, estaria na promoção, segundo o viés fundamentalista. Significa dizer também que ela estaria abaixo do seu valor justo pelo mercado de fundamentos. E qual o valor seria o valor justo, Felipe, dessa empresa? Bom, o mercado fundamentalista diz que o valor justo para Banco do Brasil é esse aqui, ó, R$ 31,72. Poxa, mas a ação não está custando 18 e pouco? Exatamente, por isso que você tem um PVP tão descontado. Agora, perceba uma coisa, eu vou abrir aqui o lucro por ação histórico de Banco do Brasil. Perceba que o lucro por ação de Banco do Brasil, ele vinha numa crescente, né? Principalmente aqui, ó, de 2020 para frente, depois da pandemia, a gente teve uma recuperação absurda dos lucros por ação, né?
Aqui em 2024 a gente já deu uma patinada, e aqui em 2025 a gente tem o Banco do Brasil desempenhando um lucro abaixo da média, tá? Lembrando que a média histórica dele está aqui em 5,38, R$ 5,38 de lucro por ação. Ou seja, ela estaria um pouco abaixo da média no seu lucro por ação. O que significa também dizer o seguinte: se eu tenho uma empresa que está com seu lucro por ação abaixo de sua média, naturalmente eu vou ter muita gente caindo fora do ativo, muita gente com medo, achando que aquela empresa não está mais desempenhando bem, não está mais entregando tudo aquilo que ela poderia entregar. E eu posso interpretar diante disso que, diante de um preço descontadíssimo, que a gente está vendo aqui, né, com PVP tão baixo, um PL muito atraente, um dividend yield muito atraente e um lucro por ação que está abaixo da média, seria o que eu chamo de tempestade perfeita. Por quê? É uma ação que é bicentenária, ou seja, a empresa ela já está aí no mercado há mais de 200 anos, é uma das mais antigas do nosso país. Se não me falha a memória, ela só não é mais antiga que os Correios, tá? Depois dos Correios, ela é a empresa mais antiga do país. E aí, muita gente simplesmente achando o seguinte: Banco do Brasil vai acabar, Banco do Brasil vai falir. Amigo, se o Banco do Brasil falir, simplesmente o Brasil está entrando pelo buraco. Basicamente é isso, tá? Porque um dos principais acionistas de Banco do Brasil é o governo. Então, entendam bem que a gente pode estar diante de uma das maiores oportunidades da década. Por quê? Geralmente o Banco do Brasil não é de ter grandes promoções. E estamos diante, sim, de uma grande promoção nesse exato momento. Olha o ROI, tá? Que é basicamente o indicador da rentabilidade do patrimônio líquido, tá? Que basicamente traduz a capacidade que a empresa tem em gerar retorno ao seu acionista. O ROI de Banco do Brasil está abaixo da média. Se eu tenho um ROI abaixo da média, significa sim que naturalmente eu vou ter os mãos de alface correndo desse ativo. Eu vou ter aquele investidor que é medroso indo embora. E naturalmente também terei trader saindo do papel, pessoal que opera swing trade indo embora do papel, porque não considera que esse papel estaria mais numa tendência de alta. Mas o que eu tenho a te dizer é, cara, todas as vezes que o Banco do Brasil esteve em períodos de crise, foram momentos bons de compra. 2016, 2020, né, no auge da pandemia. E por que não seria interessante comprar agora? Então, isso que eu quero que você entenda. Diante de grandes crises, moram grandes oportunidades, tá, pessoal? Bom, e diante dessa análise de Banco do Brasil, eu gostaria de te falar sobre essa previsibilidade aqui, ó, esse mapa de calor de proventos em Banco do Brasil, porque eu tenho uma empresa que paga dividendos como se fosse uma máquina, praticamente aí há mais de 10 anos. Basicamente paga em março, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Basicamente, em média, ela paga aí entre 5 a 7 vezes ao ano, tá, pessoal? Isso é muito bom do ponto de vista de previsibilidade para o investidor de longo prazo. Aquele camarada que quer levar essa empresa em sua carteira de ações e viver dela aí na sua aposentadoria com seus dividendos. Bom, e aí, como se não bastasse, eu quero te levar também a uma análise gráfica desse papel de Banco do Brasil, porque eu não poderia falar só sobre fundamento, eu também quero te levar ao gráfico para te explicar por que eu considero esse um dos principais pontos de entrada em Banco do Brasil, tá? Pense o seguinte, muita gente está falando assim, ó, será que Banco do Brasil vai chegar aos 15, 16 reais, 17 reais? Pode acontecer? Pode acontecer, tá? Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: você vai esperar chegar em 17, 15 ou 14 reais para comprar? Você não pode, você não deve adivinhar, pessoal, se já chegamos no fundo, se não chegamos no fundo do preço de Banco do Brasil. Que você deve aproveitar os melhores pontos de preço possíveis para acumular essas ações ao longo do tempo.
Se R$ 18 é um bom preço para acumular Banco do Brasil no longo prazo, você deveria ter pelo menos segmentado o seu aporte e já começado a comprar esse ativo, pelo menos na minha concepção estratégica, tá? Se ele cair para R$ 17, logicamente você compraria um pouco mais. E se ele cair até para 15, 16, você compraria mais ainda. Por quê? Quanto menor for o valor do ativo, mais ações do mesmo você consegue acumular. E lembrem-se sempre que o que o Barsi sempre fala, né? Dividendos são pagos em função do número de ações, não em função do capital investido, tá? O que eu tenho aqui em Banco do Brasil? Uma empresa que, se a gente colocar o time frame mensal, observe que Banco do Brasil vem crescendo há muito tempo, tá? Vem crescendo há muito tempo. Deixa eu até tirar esse alarme de preço aqui para ficar o gráfico mais limpo possível para vocês. Essa empresa ela vem crescendo ao longo do tempo. Aí alguns vão falar o seguinte: poxa, Felipe, mas essa empresa está crescendo em linha reta? Não, lógico que não está crescendo em linha reta, né? Até porque ó, a gente observa várias oscilações ao longo do tempo, tá? Conforme vocês estão vendo aqui. E isso é renda variável, pessoal. Renda variável, a gente vai ter uma grande volatilidade marcando todo o histórico desses ativos. E o que eu quero que você entenda desse tipo de análise é que, se a gente olhar basicamente com um olhar mais simplista, a gente vai perceber que, como resumo dessa ópera, a gente entende que Banco do Brasil subiu ao longo do tempo, tá? E isso pode ser observado de uma maneira bem fácil, né? Bom, primeiro, diante de toda essa análise, a gente poderia entender o seguinte aqui em Banco do Brasil, tá? A gente estava numa tendência de alta, pelo menos aqui até novembro de 2024, quando a gente tinha essa linha de tendência aqui, ó, que eu vou fazer aqui para vocês agora. A gente tinha essa linha de tendência aqui, ó, sendo respeitada. Deixa eu mudar aqui para o gráfico semanal para ficar um pouco mais nítido. Tá. Essa linha de tendência amarela que eu tracei aqui para vocês, ela estava sendo respeitada em Banco do Brasil desde novembro de 2021, tá? Então, basicamente, quando a gente tocava essa linha de tendência de alta, né? Nessa linha de tendência de alta, o preço de Banco do Brasil reagia para cima, tá? Estão vendo aqui, ó, que todo toque nessa linha a gente tinha uma reação de Banco do Brasil. E esse foi o último toque de respeito nessa linha. Agora a gente perdeu essa linha de tendência de alta. E sim, pessoal, entramos aí numa tendência de baixa para Banco do Brasil. Bom, mas o que pouca gente fala por aí é o seguinte, tá? Que de lá para cá, quando a gente saiu desse topo aqui, ó, de maio de 2025, olha o quanto que a gente perdeu em valor de mercado, né? 36% em valor de mercado, se a gente considerar o preço atual de R$ 18,95. E aí, eu gostaria que você entendesse que a gente está tocando um dos principais pontos de suporte de Banco do Brasil ao longo desses últimos anos, que é essa região de preço aqui, ó, tá? E aqui, pessoal, eu quero destacar para vocês que a gente está pisando num ponto de suporte muito importante para o Banco do Brasil nesses últimos anos. Poxa, Felipe, mas o que é um ponto de suporte? Basicamente, um ponto de suporte é onde compradores no mercado vão defender posições de compra, tentando empurrar o ativo para cima novamente, tá? Então, essa região verde que eu fiz aqui para vocês no gráfico é uma zona de suporte. Eu tracei ela aqui entre as regiões de R$ 20 e R$ 18,74. Então, eu entendo que essa é uma das principais zonas de suporte para o papel de Banco do Brasil, tá bom, pessoal? E aí, a gente pode observar, olha só que interessante, tá, pessoal? A gente pode observar que no passado, essa região de preço foi topo, nessa ocasião aqui, ela foi topo nessa ocasião aqui,
E ela também, vamos ver aqui, ó, topo em dezembro de 2020, topo em maio de 22 e fundo aqui em março de 23, tá? E aí, eu gostaria de te relembrar que são pontos psicológicos de suporte do mercado. Todo topo anterior e todo fundo anterior do papel de Banco do Brasil ou de qualquer outro ativo são pontos de suporte e devem ser considerados como pontos de defesa de compra para longo prazo. Observe bem que se a gente der um zoom aqui no gráfico de Banco do Brasil, tá percebendo que aqui, ó, embaixo, tá vendo uma barrinha aqui, ó, grande, uma barrinha verde? Tem muita gente comprando o Banco do Brasil. Aí você vai falar o seguinte: poxa, Felipe, mas o candle formado agora, em agosto, é bem pequenininho. Mas quando você olha o candle, você não vê o volume de compra, né? Olha o volume de compra dessa semana em Banco do Brasil. É um volume de compra muito alto, pessoal. Na casa aí de 3,82 milhões de reais. E os volumes anteriores eram bem menores, ó. Tá vendo aqui, ó, os volumes aqui embaixo? Ó? 700 mil reais, 500 mil reais. Por que tem tanta gente comprando o Banco do Brasil agora? Simplesmente porque estamos numa região de preço muito atraente, tá? E não é por acaso que você está vendo essa barrinha de volume aqui, ó, tão grande aqui embaixo, essa barrinha aqui de baixo. Porque muitos investidores de longo prazo, grandes players do mercado, institucionais, também consideram esse ponto um ponto de compra, um ponto de suporte, porque eles interpretam que comprando o ativo de Banco do Brasil aqui, eles podem empurrar novamente o ativo para cima. Tá bom, Felipe, mas e se diante do resultado de semana que vem, a gente tiver isso aqui, ó, uma queda ainda maior? Se você é investidor de longo prazo de Banco do Brasil, você não deveria estar preocupado com isso, né? Se cair um pouco mais, eu considero que essa região aqui seria a região de maior defesa do mercado. Essa região aqui, vou marcar aqui para vocês certinho, entre 17,96 e 16,20, tá? Porque também temos diversos pontos de suporte do passado, tá? Então, eu gostaria de destacar aqui para vocês que temos duas regiões de preço que eu acho interessantes para Banco do Brasil. A região 1, que é essa aqui primeira que eu fiz, e a região 2. Beleza, pessoal? Basicamente, essa região 1 aqui com preço entre 20 e 18,74, onde você já poderia aportar de uma maneira bem leve, mas com a consciência de que estamos diante de uma boa oportunidade de preço. E aqui na região 2 seria onde eu consideraria um maior peso de entrada, ou seja, entrar com um pouco mais de capital para garantir o maior número de ações possível nessa compra, tá? Então, Banco do Brasil pode atingir essa região aqui, ó, de 17, 16 reais? Pode, perfeitamente. Se o resultado divulgado agora no dia 14 não agradar ao mercado, a gente pode perder esse fundo e chegar nessa 17, 16 reais. Então, não se assustem com isso, porque se tivermos o atingimento dessa região, você que é investidor de longo prazo deveria estar atento para captar essa oportunidade. Beleza? Lembrando que esse preço de Banco do Brasil só se viu, tá? Lá em 22, 23, há 2 anos atrás, né? 2, 3 anos atrás. Então, seriam oportunidades de entrada muito interessantes. Poxa, Felipe, mas Banco do Brasil não entrou numa tendência de baixa? Sim, entrou numa tendência de baixa. Isso é inegável. Eu sei que não é muito fácil investir diante de uma tendência de baixa, né? Mas a gente está observando aqui que dentro desses últimos anos, essa talvez seja uma das melhores oportunidades de entrada em Banco do Brasil, tá? Então, se o ativo fizer isso e descer depois dos resultados, chegando a 16, 17 reais, seria uma excelente zona de entrada, porque aqui vai ter muito institucional
tentando empurrar o ativo para cima novamente, tá? Essa é a minha interpretação e, sinceramente, eu que sou acionista de Banco do Brasil, estou aproveitando para acumular o maior número de ações possíveis dentro desse desespero, dentro do medo do mercado. Até porque essa é uma das melhores épocas de comprar, né? Quando todo mundo está com medo. Essa é uma grande verdade, tá? Então, se você tem alguma coisa a me perguntar sobre Banco do Brasil, sobre análise de preço, me fale aí nos comentários que eu tento responder aí, beleza? Já falei sobre fundamentos de Banco do Brasil. Acho que sim, o banco está patinando aí nesses últimos, uh, nesses últimos dias e semanas. A gente tem que aguardar o resultado do dia 14. Sinceramente, se o resultado do dia 14 de agosto vier ruim, eu acho que a gente vai chegar a essa região de preço aqui de 17, 16 reais. É perfeitamente possível, mas saiba de uma coisa. Olha a quantidade de pessoas. Deixa eu apagar aqui esses desenhos. Olha a quantidade de pessoas que está comprando o Banco do Brasil exatamente nesse momento. Olha a barra de volume aqui, ó, bem maior do que em outras épocas. Por quê? Porque grandes players, grandes institucionais, eles sabem comprar na hora certa, no momento certo, com o preço descontado, enquanto o investidor mão de alface, aquele cara que está com medo de comprar boas empresas na bolsa só porque o resultado não está tão legal da empresa, bom, esse camarada está vendendo no desespero. Enquanto isso, um monte de fundo de investimento, um monte de institucional, um monte de pessoa jurídica vai estar comprando. Está observando aqui a diferença das compras agora para as compras anteriores? Né? Então, isso é muito legal de ser observado e eu vou repetir aqui novamente. Essa região de preço aqui é muito forte, tá? Entre R$17,96 e R$16,20. Eu considero essa região a principal região para compras em Banco do Brasil, caso a gente perca esse preço atual aí na casa dos R$18. Beleza? Então, poxa, Felipe, mas esse preço de agora é um preço ruim? Esse preço que a gente está vendo agora em R$18,95? Não, inclusive eu falei aqui que preços entre R$20 e R$18,70, R$18,50 são preços excelentes para comprar Banco do Brasil nesse exato momento, pelo menos dentro da minha interpretação, tá?